Hoje iremos perceber como as nossas famílias devem estar centradas no Evangelho e refletir então aquilo que Cristo fez na cruz. Sem uma compreensão do Evangelho, não poderá haver um entendimento correto do casamento, segundo os padrões do mesmo, porque um explica o outro. Contudo, nós temos que admitir que casais que não conhecem a Deus podem ser tão ou mais felizes do que nós, cristãos. A diferença está na perspectiva futura que nós lhe damos e na concretização do objetivo de Deus para o casamento. Ou seja, os nossos casamentos não são uma história de felicidade pessoal. Eles devem sim mostrar a relação entre Cristo e a Igreja, como também devem servir para colocarmos os nossos olhos num futuro casamento, o qual vai ter a sua plenitude no céu, onde nós iremos viver com Cristo para todo o sempre. O casamento é, segundo os padrões de Deus, porque foi Ele que criou o casamento é a união entre o homem e a mulher, que estabelecem uma aliança com Deus de compromisso, de fidelidade, de amor e de serviço. A forma como nós construímos o nosso lar revela a importância que Cristo tem nas nossas vidas. Não podemos dizer que somos cristãos e não o demonstrarmos no nosso lar. Vamos voltar assim ao texto da semana passada e percebermos como as famílias devem estar centradas naquilo que Cristo fez por cada um de nós e como podemos aplicar nas nossas vidas. Salmos número 51. É a primeira vez que eu vou pregar 2 domingos seguidos sobre o mesmo texto. Salmo número 51. Salmo número 51. Vamos começar pelo versículo 1. Na versão Bíblia para Todos começa no versículo 3, que diz o seguinte: Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. O rei David percebeu que, embora tendo tudo, afinal ele não tinha nada, porque era um miserável pecador. Este ponto torna-se importante quando nós olhamos para as nossas famílias. Todos nós somos pecadores. Logo, nós casamos com pessoas pecadoras, que, tal como nós, irão também falhar. É interessante notar como as pessoas olham para as outras que estão a pensar em casar, sem pensar como o pecado minou todos os relacionamentos. Por exemplo, nós às vezes ouvimos dizer aquelas míticas frases: estou à procura da minha alma gêmea. Ou então, tem que haver uma química com aquela pessoa que eu quero casar. Ou por outro lado, tem que descobrir alguém compatível comigo. Quando temos este tipo de pensamento, no mínimo nós estamos a querer dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, a desvalorizar o pecado. Porquê? Porque o pecado minou todos os relacionamentos e por isso é impossível arranjarmos alguém que seja 100% compatível connosco. Qual é o problema desta desvalorização? Quando casarem e depois perceberem as incompatibilidades naturais do ser humano, irão pensar então divorciar-se, porque não foi para aquilo que eles casaram. Então pensam em divorciar-se legalmente ou, por outro lado, divorciarem-se mentalmente. Isto é, casados, mas cada um vive a sua vida. Em segundo lugar, quem tem esse tipo de pensamentos, se pensarmos assim, na verdade nós estamos a colocar as nossas vidas no centro das nossas ações. O eu está no centro do casamento. Qual a razão? Quem quer arranjar alguém compatível consigo tem sempre a ideia de que essa pessoa que procura casar não lhe arranje problemas. Então, 100% de compatibilidade para não me arranjar problemas.
Como também pensa isso para que essa pessoa não o obrigue a mudar, até porque ela gosta de ser como é. Alguém compatível não me obriga a mudar, até porque eu gosto de ser como eu sou. Contudo, tal como eu tenho dito e referido várias vezes aqui na Igreja da Graça, o casamento não é para quem já cresceu, mas para quem quer crescer e está disposto a mudar e servir o outro. Precisamos então reconhecer que somos pecadores e casados com pessoas pecadoras, e nesse caso o pecado do nosso cônjuge não nos pode surpreender, porque também somos capazes de fazer o mesmo. E às vezes aparecem pessoas surpreendidas. Ai, o meu marido, a minha mulher fez isto. Porquê nós não somos capazes também de poder fazer o mesmo? É a graça muitas vezes de Deus que nos sustenta. Por isso, devemos então demonstrar graça para com a pessoa com quem casamos. Porque todos nós somos pecadores. Família centrada no Evangelho reconhece que é pecadora. Versículo 2. Lava-me completamente da minha maldade. Purifica-me dos meus delitos. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, pedimos então ao Senhor que nos limpe, pois sabemos que não temos dignidade para estar junto dele. Então precisamos que o Senhor nos limpe. Precisamos de Cristo nas nossas vidas. Porque sem Cristo, sem a dignidade de Cristo, nós não podíamos nos relacionar com Deus. Porque Deus não se relaciona com pessoas que estão sujas pelo pecado. Qual então a importância no casamento de nós reconhecermos a nossa indignidade pessoal? Qual a importância? Vou parafrasear o pastor Heber Campos Júnior, que diz o seguinte: o cônjuge não devia ficar indignado com o outro. Ficar indignado é uma reação de quem se acha digno. O cônjuge cristão reconhece a sua indignidade e clama por misericórdia. O que é que isto significa? Nós não podemos ficar indignados com ninguém, pois não temos dignidade em nós mesmos para tal. Nós podemos sim ficar indignados com o pecado, mas nunca com o pecador. Deus sim pode ficar indignado com o pecado e com o pecador, pois é o único que tem dignidade em si mesmo para tal. Nesse sentido, num lar cristão, ninguém deve mostrar indignidade ou desprezo pela vida da outra pessoa. Devem sim clamar a Deus pela sua misericórdia, isto é, para Deus não dar aquilo que aquele lar merece por causa do pecado. Quando entendemos este ponto, saberemos tratar e ajudar muito melhor o nosso cônjuge que caiu em pecado, porque, tal como nós, somos pecadores. O nosso trabalho não é consertar o nosso cônjuge. O meu trabalho não é consertar a minha mulher. O nosso trabalho é ajudar a pessoa com quem casamos a chegar até Cristo. E enquanto estamos a fazer isso, estamos a amá-la, a respeitá-la e, sobretudo, a orar por ela. Só Deus tem poder para consertar a vida de alguém. Quanto tempo nós passamos a orar com e pela pessoa com quem casamos? Quanto tempo nós, no nosso dia, nós oramos com e pela pessoa que nós mais amamos neste mundo? Nós passamos às vezes mais tempo a reclamar com quem casamos do que a orarmos com essa pessoa. Lembre-se, só Deus tem poder para mudar corações endurecidos pelo pecado. Não é pelos seus comportamentos ou pelos meus que nós iremos mudar alguém. Por isso, ore
e ore muito, porque ao fazer isso, acredita que Deus tem todo o poder para mudar vidas. Quem não orar não tem o direito de murmurar. E quando passar a orar, vai ver que vai deixar de murmurar. Eu repito, quem não orar não tem direito a murmurar com o outro. E quando passar a orar, vai ver que vai deixar de murmurar. Depois de orarmos, certamente iremos ver mudanças na vida da pessoa que amamos e, acima de tudo, também na nossa vida. E talvez percebamos, em alguns momentos, que a nossa mulher ou o nosso marido tem apenas um cisco quando nós é que temos a trave à frente dos nossos olhos. Orar, a importância da oração no casamento. Vou dar um exemplo pessoal, ou melhor, um exemplo no meu ministério. Logo no início, estava a servir a Deus numa comunidade e um casal estava com problemas. Eles já não se falavam há sensivelmente 2, 3 semanas. O advogado já tinha sido contactado para tratar dos papéis para o divórcio. A reunião com ele ia ser passado 2 dias. Eu era solteiro, não tinha experiência nenhuma. Não sabia o que fazer no momento daqueles. Contudo, naquele momento, ou naquela noite, eu dobrei os meus joelhos durante muito tempo. Talvez fosse a noite que eu orasse mais na minha vida. E orei por aquele casal e pedia que a um deles fizesse a mesma coisa. Eu não sabia o que fazer, meus irmãos. Apenas sabia dobrar os meus joelhos e orar. Qual não foi o meu espanto quando logo de manhã recebi uma chamada dessa pessoa que estava a orar a dizer que tinham voltado a casar. Voltado a conversar e que tinham desistido do divórcio. Oração tem poder. E quando não soubermos mais o que fazer, oremos. Nós combatemos muitas vezes o inimigo errado. E a oração ajuda-nos a combater o inimigo certo. É verdade que eu já tive muitos problemas com a minha mulher. Mas com toda a certeza, ela não é a minha inimiga. Ela é a minha companheira, a minha auxiliadora, que está sempre ao meu lado, mesmo quando eu peco. Versículo 3 e 4. Reconheço as minhas faltas e estou sempre consciente dos meus pecados. Pequei contra ti, somente contra ti, fazendo o mal que tu condenas. Por isso tens razão em me julgar e é justo que me condenes. Tal como vimos a semana passada, o rei David viu uma mulher a tomar banho do alto do seu palácio. Para que isso acontecesse, certamente Batseba não teve cuidado em guardar a sua intimidade. Contudo, ele não projetou as suas culpas, ou as culpas do seu pecado, dizendo, por exemplo, Deus, ela é que devia ter tido mais cuidado. Não. Uma pessoa segundo o coração de Deus reconhece os seus pecados e não atribui aos outros as responsabilidades dos mesmos. Quando há arrependimento, não há projeção de culpa para os outros, mas um assumir das responsabilidades pessoais pelos atos praticados. A projeção das responsabilidades já vem desde o Éden. Relembremos-nos, Adão projetou as culpas do seu pecado em vez de se arrepender. Em primeiro lugar, ele disse, foi a mulher que me levou a fazer isso. Em vez de assumir as suas culpas, Adão, e assumir e proteger a sua mulher, que era a sua função enquanto homem, ele culpou-a das suas ações. Em segundo lugar, ele diz, foi a mulher, sim, Deus, mas a mulher que tu me deste. Com isto, Adão estava a culpar a Deus pelo seu pecado, pois tinha sido ele a dar-lhe aquela mulher.
Não é isto que muitas vezes acontece no nosso casamento? Projetarmos para o outro a culpa do nosso pecado? Nestes 10 anos de ministério pastoral que tenho, raras são as vezes que vejo alguém a assumir de frente os seus pecados dizendo: pequei e a culpa é toda minha. Muito raro ouvir dizer. Há quase sempre um mas. Eu pequei, mas. Contudo, quando estamos arrependidos, não há nenhum mas. Há sim um assumir de culpas. Pequei, Senhor, sim, pequei. E a culpa é toda minha. Então, uma família centrada no Evangelho assume o seu pecado e não o projeta. Versículo 5, versículo 7. Na verdade, sou mau desde que nasci. Sou pecador desde o ventre da minha mãe. Tu aprecias a verdade no fundo do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Vimos a semana passada que o grande problema de David não foi Batseba. O seu grande problema é que tinha um coração longe de Deus, porque agiu como se ele não existisse. Atrás de um comportamento pecaminoso, há sempre um coração distante do Evangelho. No entanto, nós somos sempre hábeis a tratar dos comportamentos pecaminosos, em vez de irmos à raiz do verdadeiro problema. E ao fazermos isso, estamos a tratar apenas da dor, mas não estamos a tratar da doença. E isso é um grave problema. A raiz de um comportamento pecaminoso tem sempre falta do entendimento claro daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Deixem-me tentar usar uma imagem ridícula para tentar provar esta tese. Imaginemos que temos um carro com motor partido. E como vemos que ele não está a andar, nós mandamos pintar o carro e substituir os 4 pneus. É ridículo, não é? Mas é o que nós fazemos no nosso casamento. Tratamos do estético em vez de irmos à raiz do problema. E obviamente que isso não irá funcionar. Somos hábeis a pintar os carros, a meter pneus novos, mas é muito difícil irmos tratar do motor que está partido. Só conseguiremos resolver os problemas do nosso casamento quando tivermos uma visão correta da cruz. Eu, pessoalmente, acredito que o Evangelho é a solução para qualquer casamento. E basta olhar para mim para perceber isso. Porque quando eu peco, penso muito mais em mim, ou penso somente em mim, do que penso em Cristo. Por outro lado, como é que olhamos para o pecado da pessoa com quem casamos? Às vezes podemos pensar: será que ela merece o meu perdão? Será que a pessoa que me fez isto merece o meu perdão? Contudo, é raro nós fazermos a pergunta da maneira certa, que é: será que eu merecia o perdão de Deus? Quando obtemos esta resposta, ela desarma-nos por completo perante o pecado do nosso cônjuge. Nós não merecemos o perdão de Deus e Ele me perdoou. Então, a pessoa com quem casamos, eu sou obrigado a perdoar, porque eu também em Cristo fui perdoado. Logo, o perdão não está relacionado com o merecimento ou com o sentimento, mas sim com a graça. Graça é essa que nos leva a ter um compromisso de perdão e reconciliação até que a morte nos separe. Romanos 7, 1 e 2. Só iremos perdoar o nosso cônjuge quando Deus for o Senhor da nossa vida. É precisamente quando percebemos o pecado do nosso cônjuge, seja ele qual for, que teremos que viver o Evangelho mais do que nunca. Os votos que fazemos
são muito fáceis para serem cumpridos quando tudo vai bem no casamento. Contudo, o Evangelho é a resposta para os momentos mais dolorosos que nós possamos ter. E os votos também são feitos para os momentos mais difíceis. À medida que nos afastamos do Evangelho, nós afastamos-nos da pessoa com quem casamos. É inevitável. Quando duas vidas estiverem centradas no Evangelho, todas as reconciliações são possíveis. Se as duas vidas estiverem centradas no Evangelho. Recentemente, uma boa amiga pessoal perguntava-me: Jonatas, qual é a razão de tantos casais terem problemas no seu casamento? E eu respondi-lhe: falta de intimidade espiritual. Porque essa intimidade espiritual irá influenciar todas as outras. Porque é Cristo que tem que estar no centro do nosso casamento. Há uns anos atrás, fui a um casamento, creio que já mencionei isso aqui na igreja, onde um pastor disse a cada um dos noivos que eles deveriam dizer todos os dias um ao outro: eu sem ti não sou ninguém. Algumas pessoas ficaram naquele momento muito perturbadas com isso. Significa isto que se essas pessoas levarem esta ideia a peito, esta perspectiva coloca apenas o ser humano no centro de todas as coisas, porque ele torna-se a razão e o motivo da nossa vivência. Eu sem ti não sou ninguém. Assim, em vez de se virar para a pessoa com quem casou e dizer eu sem ti não sou ninguém, digam antes um ao outro: nós sem Cristo não somos ninguém. Cristo é que tem que estar no centro de todas as coisas. Família centrada no Evangelho reconhece que sem Cristo não vai a lado nenhum, porque nele temos tudo o que nós precisamos e é nele que nós temos a nossa identidade. Vamos avançar, versículo 8 e 9. Faz-me ouvir os sons de alegria e contentamento. Alegrar-me-ei de novo, embora me tenhas esmagado. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Reparemos, faz-me ouvir os sons de alegria e de contentamento. David queria o perdão de Deus, pois sabia que o tinha ofendido por causa do seu pecado. No entanto, aquilo que ele mais desejava era voltar a sentir a enorme alegria que existia quando ele vivia em intimidade com Deus. Este é precisamente o ponto. Sentir, enquanto casal, que a verdadeira alegria e contentamento no casamento só existe quando estamos ligados a Deus. A consequência do pecado na vida do casal é terrível. Porque se nós não tratarmos do pecado no nosso casamento, certamente que o pecado irá tratar dele. Às vezes nós nem notamos que estamos a pecar, porque o pecado tem a capacidade de fechar ou de nos fazer achar que está tudo bem, porque aparentemente nem há confusões no lar, porque aprendeu-se até a viver dessa forma. Por outro lado, se houver problemas no casamento, tendemos a dizer, o que não deixa de ser verdade, embora não possa servir de desculpa: todos os casais têm problemas. Contudo, deixe-me fazer algumas perguntas concretas. O Evangelho é vivido no seu lar? Sente e vibra pela alegria, pelo facto de pertencer a Jesus? Tem capacidade para analisar os seus pensamentos e as suas ações face ao que a palavra de Deus diz? É na palavra de Deus que vai buscar orientação para a sua vida, para o caminho que devem seguir enquanto casal? Os seus filhos, ou as pessoas que lidam consigo, conseguem ver o Evangelho na forma como vive o casamento?
Será que conseguem ver o perdão dentro do casamento? Conseguem ver a graça? Conseguem ver o amor? Conseguem ver o serviço? Conseguem ver Cristo no centro de todas as coisas? Conseguem ver uma família dependente de Deus? Conseguem ver uma família que ora não somente antes das refeições? Conseguem ver uma família que vive, ou um casal que vive numa só carne em todos os momentos da sua vida? Lembre-se, o Evangelho, ou melhor, o casamento, existe para tornar o Evangelho conhecido. Família centrada no Evangelho reconhece qual é a sua missão e sente alegria por fazer parte dela. Versículo 10 a 16. Ó Deus, dá-me um coração puro. Renova-me e dá-me uma firmeza, ó meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem me prives do teu Santo Espírito. Faz-me sentir de novo a alegria da tua salvação. Mantém-te com o teu espírito generoso, para que eu ensine aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se voltem para ti. Ó Deus, tu és a minha salvação. Livra-me da morte e anunciarei com cânticos que tu és justo. Senhor, ajuda-me a falar, para que eu possa anunciar as tuas grandezas. Tu não queres sacrifícios, senão eu ofereci-los, e não aprecias ofertas de animais. David desejava então, mais do que tudo, estar na presença de Deus, pois sabia que nele havia segurança, alegria e paz para a sua vida, como também para a sua família. Para isso ele necessitava de encontrar-se com Deus, para ter um coração puro e um espírito reto. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Como é que nós, homens, podemos ser maridos segundo o coração de Deus? Paul Washer escreveu sobre isso. Ele diz o seguinte: o maior ministério de todo o homem é a sua mulher e a sua família. Efésios 5, versículo 25 a 29, diz-nos o seguinte: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma a Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja. Neste texto, como também noutros textos bíblicos, percebemos então que a responsabilidade primária do marido é cuidar do seu lar espiritualmente. De tal forma que, através do seu amor, do seu serviço, da sua proteção, possa mostrar também a todos como Cristo amou, serviu e protegeu a Igreja. Um amor que não serve para nada. Dar a vida por alguém significa que não causaremos tropeço, embaraço ou até mesmo escândalo por causa de algo que o nosso cônjuge tenha feito. A vida de um homem segundo o coração de Deus tem de encaminhar as pessoas à sua volta, as pessoas da sua família, à palavra de Deus. E se disser alguma coisa que não venha da palavra de Deus, então não está investido de autoridade no lar. O homem não tem autoridade no lar quando as suas palavras não forem uma correta interpretação daquilo que a Bíblia diz. Para que fique claro e não haja dúvidas, a fonte de autoridade do marido não são as suas ideias ou os seus desejos pessoais. Ele apenas está revestido de autoridade quando as suas palavras forem uma repetição, uma aplicação correta das Escrituras, porque, na verdade, a Bíblia é a única regra de fé e de prática.
A mulher, compreendendo esta missão dada por Deus ao marido, confia nele e responde voluntariamente. Repito, voluntariamente é esta missão. Nunca conheci uma mulher segundo o coração de Deus que, estando casada, não desejasse ter um marido que cuidasse de si espiritualmente. Nunca conheci. Uma nota importante. Se no exercício da missão que Deus confiou ao marido, eles obrigarem as mulheres a serem submissas, isso deixa de ser autoridade bíblica e passa a ser autoritarismo ou machismo. Toda a submissão é voluntária. Ok? Não podemos dizer, não, tu tens de ser submissa a mim. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Deixem-me dar um exemplo pessoal. Se eu disser à minha mulher para comprarmos alguma coisa e ela não quiser, o que é que acham que irá acontecer? Obrigado, Salva. Não tenho hipótese. Agora, se eu disser à minha mulher, no momento difícil da nossa vida, para orarmos e dependermos de Deus, ela irá compreender isso. E naquele momento, como aconteceu recentemente, nós dobramos os nossos joelhos e oramos. Além disso, enquanto marido, a responsabilidade primária de haver culto doméstico diário, família toda e o devocional com a minha mulher, a responsabilidade então é minha. Apesar de ela muitas vezes me lembrar disso e não há problema algum. Ou seja, ela também tem responsabilidades. Mas se não houver este ministério no nosso lar, Deus irá pedir-me primariamente responsabilidades a mim, como também pediu a Adão, apesar de ter sido Eva que pecou primeiro. Então, uma família centrada no Evangelho compreende que o marido tem a missão primária de cuidar espiritualmente da sua família e principalmente da sua mulher. E a mulher, compreendendo esta missão de Deus ao homem, responde de forma voluntária a esta missão. Versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Ó Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. David reconheceu que o arrependimento agradava a Deus, porque ele nunca desprezou pessoas que estivessem arrependidas. Qual será a nossa atitude quando a nossa mulher ou o nosso marido mostra que está arrependido do seu pecado que cometeu? Será que queremos castigá-lo na mesma? Para ele aprender aquilo que fez? Não, ele pediu perdão, está bem, mas ele agora vai ter que aprender o que é que fez. Será que é assim que Deus age connosco? Usemos da mesma graça de Deus para a pessoa com quem nós casamos. O que seria de nós se Deus agisse desta forma para connosco de então agora vais ver. Deus perdoou-nos e considera-nos inocentes. E, além disso, trata-nos como tal. Não podemos agir de outra forma para a nossa mulher ou o nosso marido que não seja esta. Será que os nossos casamentos, quer seja no pedir ou no receber, são marcados pelo perdão? Ou são marcados pelo deixa andar que um dia mais tarde isto irá se resolver? Apenas uma nota. Há um mito que muitas vezes destrói lentamente os casamentos. O mito da família perfeita. Achamos que as outras famílias é que são perfeitas. E às vezes até as redes sociais aparentam isso. Perfeição. Aquela família é ótima. Sempre bem dispostos, sempre a passear. Marido e mulher dão-se bem. Tudo ótimo. O mito da família perfeita. Então, por causa disso, passamos a vida a murmurar e a colocar a pressão
toda sobre a nossa mulher ou o nosso marido devido às suas imperfeições. Ou até colocarmos a pressão sobre nós. Não, nós não somos perfeitos e somos assim, somos assados, devíamos ser assim, como aqueles, olha para aquela família, nós não somos assim, etc, etc, etc. Será impossível aguentar um ambiente assim. Todos os casamentos são imperfeitos. No entanto, devemos lutar diariamente para que sejamos perfeitos. Porque caso não o fizéssemos, caso não lutemos para que os nossos casamentos sejam perfeitos, desculpem dizer isto, estaríamos a brincar com o Evangelho. À medida que vamos crescendo na fé, vamos percebendo cada vez mais a nossa imperfeição. E quando isso acontece, o arrependimento irá acontecer naturalmente. Progredir na vida cristã é sinal que nós estamos a diminuir cada vez mais e que Cristo está a crescer cada vez mais dentro das nossas vidas. João 3,30. Precisamos de mais oração. Precisamos de mais palavra nos nossos casamentos. Assusta-me estar a ver uma onda de divórcios no nosso meio. É assustador. Precisamos de combater com oração e com a palavra. Tal como disse o nosso marido ou a nossa mulher, eles não são o nosso inimigo. O nosso inimigo é o diabo. Então nós temos que combater com a oração e pela palavra. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma família centrada no Evangelho sabe que o caminho a percorrer é feito em modo de arrependimento. Mais do que até em modo de celebração por qualquer tipo de perfeição. Não há famílias perfeitas. No entanto, lutamos para o ser. Esta é precisamente a ideia da santidade. Deus possa abençoar cada família aqui presente, para que o Evangelho possa tornar-se conhecido na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. É isso que nós vamos fazer. Vamos ficar de pé e cantarmos este hino, crer e observar.